Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai plantar as mudinhas de suculentas. Já estou aqui com todas as mudinhas, com alguns vasos, com alguns vasinhos número 6 também. Substrato aqui do ladinho, aqui algumas mudinhas estou pensando em separar, mas a princípio eu vou replantar só algumas dessas mudinhas aqui. Acho que não vão ser todas, tem algumas que ainda não tem raízes, como os cortes das eufórbias, né? Essa daqui é Euphorbia lactea cristata variegata. E essa daqui é Euphorbia lactea cristata, que eu não sei se eu vou plantar hoje. E já deixo aqui avisado que acho que esse vai ser um vídeo um pouco mais longo. Como eu prometi no outro vídeo, né? Eu perguntei se vocês queriam um vídeo replantando assim as suculentas. Quero falar um pouquinho sobre algumas dessas mudinhas. Quanto tempo demorou, como que eu vou plantar ela, se eu vou plantar em vaso grande, em vaso pequeno, qual substrato que eu vou usar. Esclarecer realmente algumas dúvidas que eu sempre vejo aqui nos comentários, principalmente quando eu mostro que estou fazendo mudinha assim por corte. Então, vamos lá. Aqui tem muitas suculentas diferentes. Eu cortei elas no dia 13 de janeiro e estou plantando aqui elas no dia 2 de fevereiro. Então, não demorou muito, apesar de que eu ainda esperei bastante. Se eu for mostrar aqui pra vocês, tem algumas já com bastante raízes, ó. Deixa eu ver uma que tem bastante por aqui. Ó, essa mudinha aqui da Echeveria White Snow, por exemplo, olha só, tá com bastante raiz mesmo. Blue Apple, também com bastante raízes. Essas são suculentas que já começaram a soltar raiz com 7, 8 dias que eu tinha cortado elas. Então, se eu quisesse já ter replantado elas antes disso, eu já poderia ter plantado, ou até mesmo esperar só uns 2, 3 dias e já plantar elas no substrato. Também tinha dado certo, só que eu prefiro esperar elas soltarem bastante raiz, porque foi como eu me adaptei melhor por aqui. Mas não demora muito. Se eu for procurar aqui, é uma suculenta ou outra que ainda não soltou raízes, mas a maioria já tem pelo menos uma raizinha. Até, por exemplo, essa mudinha do Aeonium Sunburst já tá com raiz também. Então, assim, questão de demorar, não demora muito, mas pode ser que isso mude dependendo aí da época do ano, se foi numa época mais fria, ou numa época que você corte a suculenta e ela, sei lá, você acerte mesmo na época de dormência dela, ou então pode ser, dependendo até da espécie da suculenta, que demore bastante, que nem, por exemplo, essas eufórbias aqui, acho que vai demorar um tempinho, um bom tempo mesmo, mas como eu mostrei no vídeo que eu cortei elas, né? Tem muitas espécies diferentes aqui. Tem momoca, tem Aeonium Sunburst, tem Echeveria Gloria, Tinkerbell, Fabíola, várias suculentas, principalmente Echeverias. Tem algumas que ficam maiores, como Mauna Loa. Tem essas duas mudinhas aqui de Mauna Loa. Tem Echeveria Lia, essas duas mudinhas de Lia que ficam maiorzinhas. Tem algumas que ficam bem menores. Tem, ó, Sedum Joyce Tulloch variegata, tem mudinha de Echeveria mínima, tem mudinha de Purple Dream também. Tem suculenta de crescimento mais rápido, como a momoca. Tem algumas de crescimento mais lentinho também, como a Lola. Então, isso é uma coisa bem legal de você levar em consideração quando você for replantar a sua suculenta, quando você for cortar a suculenta também, se a suculenta vai demorar muito para enraizar ou não. Mas o que acontece? Depois que você corta aqui a suculenta, ela tá aqui cortadinha, já no ponto de plantar. Depois disso aqui, depois que você corta a suculenta, você tem que ter muito cuidado com ela para ela não queimar. Se você já tem costume de cortar a mudinha de suculenta e continuar deixando ela no sol pleno, tudo bem. As minhas mudinhas assim menores, geralmente elas não ficam em sol pleno, né? A não ser que seja uma mudinha que já esteja em adaptação ao tempo. Eu costumo deixar elas num local que bate bastante claridade, mas que elas não tomem assim chuva e sol direto toda hora, que nem as suculentas que ficam no tempo, justamente para as mudinhas não queimarem, né? Como elas estão cortadas, né, para não apodrecer, para não secar nenhuma suculenta, nenhuma mudinha. E aí por aqui funciona super bem, eu acabo não perdendo mudinha de suculenta assim por corte. Eu perdi, acho que uma mudinha de eufórbia que eu mostrei pra vocês, que tinha secado, só que eu acho que ela é um pouquinho mais complicada de fazer muda por corte, que era uma mudinha de Euphorbia enopla. E perdi também uma mudinha pequena de Echeveria super mínima, só que essa, eu acho que ela já tava com algum problema no caule, porque aqui, ó, nem no caule dela não sobrou nada.
secou também. Tem até, inclusive, nesse berçário aqui, que eu falei que tá quase deixando de ser um berçário, né? Porque as mudinhas já estão ficando bem grandinhas. Ó, a mudinha de Peach Pride despetalou inteira. Que acontece também. Mas só para mostrar para vocês que esse é um dos modelos de vasos que eu mais gosto de usar, principalmente para berçário, para colocar várias mudinhas, que é esse vaso baixinho assim. Eu sempre encontro para comprar como vaso para bonsai, mas eu gosto bastante dele, porque ó, é um vaso que tem bastante espaço, só que ele é baixinho, não vai tanto substrato assim. Eu gosto bastante desse modelo de vaso aqui também, ó. Essas jardineiras assim, eu tenho várias. Esse aqui, inclusive, é um que tava cheio de mudinhas pequenas. Alguns caules secaram. Tem um caule ou outro por aqui ainda. Uma mudinha ou outra. Eu acho que eu vou até encher esse vaso aqui com mais algumas mudinhas. Mas esse aqui já é um vaso maiorzão, já é bem fundo, tá vendo? Vai bastante substrato. Diferente desses aqui, que são quase umas bandejinhas, né? Então, eu separei aqui algumas dessas para plantar essas mudinhas. Separei aqui 3. Tem esse vasinho aqui também, que é uma versão menor de jardineira. Digamos que é uma mini dessa daqui. Mas eu também gosto de plantar mudinhas assim, em vasos número 6. Antigamente eu plantava mudinha assim, praticamente só em vaso número 6. Só que rapidamente, né, a suculenta vai se desenvolvendo e o vaso já fica apertado para elas. E aí eu gosto de colocar elas todas juntas assim, que já dá para elas passarem mais tempo. E como tem algumas mudinhas suculentas que ficam maiores, né, que crescem, se desenvolvem mais rápido, eu separei aqui também alguns vasinhos um pouco maiores para elas. Separei aqui esses vasinhos de barro. Mas eu vou vendo quem que eu vou plantar. A princípio, acho que vou plantar essas mudinhas aqui da Lia, que elas são já de cara um pouquinho maiores, né? E é uma suculenta que fica bem grandinha. Acho que vai ficar bem legal nesses vasinhos aqui. Mas bora lá, deixa eu ver com qual suculenta que eu vou começar. Aliás, né, a maioria dessas suculentas aqui eu acho que vão ir para algumas troquinhas que eu quero fazer esse ano. Não só essas suculentas, né? Tem algumas outras mudinhas ali junto com as outras suculentas. Mas essas daqui, principalmente, eu quero preparar. Quero deixar elas bem bonitinhas, bem compactas. Pra mim trocar com algumas pessoas, né? Já recebi várias mensagens de pessoas interessadas em trocar suculentas comigo. Então essas aqui, em breve, vão ir para outros jardins. Vou cuidar delas com muito carinho. Até lá, vou deixar elas bem bonitinhas. Mas bora lá então começar com essas bandejinhas aqui, que é o mais simples, né? Já tô aqui com o substrato, mesmo substrato que eu tava usando lá na outra casa, substrato mais simples e que deu mais certo aqui para as minhas suculentas. Vou encher essas bandejinhas aqui com esse substrato, elas já tem furo, então não vai ficar água retida aqui. Ó, já coloquei aqui substrato nas 3 bandejas, que a princípio eu acho que vou usar. Já fiz até uma baguncinha aqui. Só que replante de suculenta sem bagunça não é replante, né? Coloquei aqui o substrato nas 3 bandejas sem camada de drenagem nem nada. Como é um vaso mais baixinho, eu não acho que tenha necessidade. Se é num vaso mais fundo, como essa jardineira aqui que eu mostrei, eu gosto de fazer uma metadinha assim de camada de drenagem, só pra não ficar tão pesado, não ficar com tanto substrato, sabe? Aqui no meu cultivo eu gosto bastante de fazer camada de drenagem, principalmente em vasos grandes assim. Mas tem muita gente que não faz, que não acha necessário e dá super certo. Então isso é muito de cultivo para cultivo. E ainda em relação ao substrato, muita gente que pergunta, o mesmo substrato que você usa para suculentas grandes, você usa para as mudinhas também, para fazer berçário, para tudo? E eu uso praticamente para tudo. Eu, no início lá do meu cultivo, quando estava vendo o pessoal fazer 2, 3 substratos diferentes, um para berçário, um para muda no tempo, um para outro tipo de suculenta. Tentei usar 2, 3 substratos diferentes, só que acaba que no final das contas, para mim, aqui no meu cultivo não fez muito sentido. Então, atualmente eu uso o mesmo substrato para tudo, tanto para suculentas que ficam no tempo, para os berçários, para as que não ficam no tempo, e tem dado super certo. Inclusive, para mim foi muito melhor depois que eu simplifiquei aqui o cultivo de suculentas, porque não adianta a gente ficar complicando tudo, né? Então, ó, aqui as 3 bandejinhas já com substrato.
E o que eu vou fazer agora? Agora vem a hora de escolher quais mudinhas vão vir nessas bandejas aqui. Como eu falei, eu separei alguns vasinhos para suculentas maiores, né? Então, nessas bandejas, eu acho que eu vou colocar várias suculentas menorzinhas. Como eu disse no vídeo que eu cortei essas suculentas, a maioria são equevérias, né? São suculentas que se desenvolvem mais assim em diâmetro, né? Então, o certo, entre aspas, né? Se é que tem certo, seria deixar bastante espaço entre uma e outra. Mas eu gosto de plantar elas juntinhas, bem pertinho uma da outra. Então, não vejo muito problema. E acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Vou falar a identificação de algumas enquanto eu estiver plantando. Mas, ó... Nessa primeira bandeja, já escolhi aqui Echeveria costanae, bastante raízes, e vou só apoiar elas aqui no substrato. Aqui, ó, outra pequenininha, Echeveria Sarahimebotan, tirei aqui as folhinhas secas. Echeveria fabiola. Tem essas 3 mudinhas da Echeveria bembedes, vou plantar elas juntinhas. Essa daqui, inclusive, acho que até agora tem menos raízes, né? Mas já tem uma pequenininha ali. Vou colocar essa mudinha, que tá uma gracinha, mudinha da Echeveria Monroe. Olha que gracinha. Ela é muito linda, né? Eu adoro essa suculenta. Ela é bonitinha desde pequenininha, assim. Ó, coloquei ela aqui nesse cantinho. E aproveitei para completar essa bandeja aqui com mais algumas mudas. Então, essa primeira bandeja ficou assim, com 12 mudinhas. Até que elas não ficaram tão apertadinhas, né? Tem um espacinho aí para elas se desenvolverem. Essas 3 aqui são mudinhas da bembedes, Fabiola, costanae, Sarahimebotan, Colorata brandit, aqui acho que Echeveria baena, Monroe, Pulilynthayana, Snow Bunny e Decora. Primeira bandeja, ok. Nessas outras 2 eu vou fazer isso e depois mostro as suculentas que eu resolvi plantar. Mas antes disso, vamos plantar algumas nos vasinhos maiores, começando por vasinhos número 6. Eu cheguei a falar no outro vídeo que quando eu tenho um problema com alguma suculenta, que assim, já tentei várias mudinhas dessa suculenta e a suculenta continua morrendo, coloco ela num vaso menor do que o vaso que ela tava, com menos substrato ou capricho bastante na camada de drenagem. Quase sempre funciona por aqui. Eu já tive muito problema com várias suculentas e eu fiz isso e aí parei de perder ela. E aí eu tenho aqui o caso de 2 suculentas que eu vou plantar em vasinhos separados. Eu vou plantar elas já nos vasinhos número 6, que são Lola e Glauca. Sim, a Glauca verdadeira, que nem o pessoal chama. Essa é uma suculenta que eu sempre falei aqui no canal, né, da dificuldade que eu tive com ela. Inclusive tinha essa mudinha aqui nesse vaso número 11, que não se desenvolvia por nada, tava a vida inteira menor que essa daqui. E aí eu sempre falava, uma hora ela começa a se desenvolver. E aí começou a se desenvolver, tá desse tamanho aqui. Inclusive essa daqui é uma sobrevivente de uma glauca que eu comprei pela internet, quase perdi. E tenho também, falando em glauca, essas aqui, que eu mostrei recentemente, que elas estavam num vasinho número 6. Eram 2 glaucas, né? Inclusive a outra daqui é essa que eu cortei. Inclusive dá até pra gente ver a diferença, né? Olha o tamanhinho dessa roseta, tava aqui, e olha o tamanho que essa outra já tá. Se desenvolveu bastante do dia 13, né, que foi quando eu cortei. Olha só, tá ficando com carinha de glauca mesmo, uma gracinha. Desde que eu ganhei essas 2 mudinhas de glauca, eu plantei elas juntinhas, né, num vasinho número 6, exatamente igual esse aqui. E elas ficaram bem apertadinhas. E aí, por algum motivo, eu não perdi elas dessa vez. A glauca sempre apodrece aqui comigo. De uma hora assim pra outra, ela sempre funga. Mas tô com esses 2 vasinhos de glauca. Agora vão ser 3, né? Em breve mais alguns vasinhos. Porque, ó, aqui onde eu cortei, já estão saindo algumas mudinhas. Mas, assim, plantar a suculenta num vasinho menor, com menos substrato, super funciona aqui pro meu cultivo, principalmente quando é uma suculenta mais chatinha.
Eu vou plantar essas duas em vasinhos número 6. Não só essas duas, né? Mas vou plantar Lola e vou plantar Glauca em vasinho número 6. Vou encher aqui com substrato e só apoiar elas também em cima do substrato. Vou escolher aqui mais algumas suculentas para plantar nesses vasinhos número 6. Vou colocar já o substrato aqui neles. Aqui, ó, já coloquei o substrato, Lola. E Glauquinha também, ó, tá com bastante raízes. Vamos ver se isso daqui vai tão bem quanto a outra ficou no vasinho, né? Esse daqui eu vou até dar uma arrumadinha aqui com a pinça, pra não acabar quebrando tantas raízes. Inclusive, esse é até um ponto legal de se falar, que, por exemplo, antes eu fazia o replante, eu plantava as plantas e já saía regando. Inclusive quando as suculentas não tinham nem raiz ainda. Só que acontece, eu perdia muita suculenta com fungo, a suculenta fungava inteira. Parei de fazer isso, eu parei de perder suculenta quando eu plantava, mudinha de suculenta assim, principalmente. Então hoje, por exemplo, eu tô aqui plantando elas, eu vou regar daqui a uns 2 dias, pelo menos. E aí é só o tempo de dar uma cicatrizadinha, eu já faço uma rega nelas. Apesar de que elas não ficaram super desidratadas nesse período, né? Tem algumas, inclusive, por exemplo, ó, essa Dark Ice. Tá bem legal. As folhinhas aqui de baixo começaram a dar uma desidratada, mas ela tá bem hidratadinha. É óbvio que depende, né? Se a suculenta tem as folhas mais finas ou mais gordinhas. Estou na dúvida de quem que eu planto aqui, mas acho que vou plantar essa daqui. Olha quanta raiz. Confesso para vocês que estou na dúvida se essa é uma mudinha de white mínima ou de super mínima. Mas é de uma das duas. Eu vou plantar ela aqui nesse último vasinho número 6. E é isso. De vasinho número 6 já estão todas aqui plantadinhas. Glauca, Lolinha, Aeonium Sunburst, Graptoveria Snow White e ou Super Mínima ou White Mínima. Então essas aqui foram as mudinhas suculentas do vasinho número 6. Como eu falei antigamente, eu preferia plantar todo mundo assim em vasinho pequeno, cada uma no seu vasinho. Só que de uns tempos pra cá eu tenho plantado mais elas assim, juntinhas. Além de otimizar espaço, né? Parece que as suculentas gostam de ficar assim pertinho uma da outra, elas vão super bem. Esses vasinhos assim, em arranjos também. E bora lá então plantar algumas nos vasinhos maiores. Mesma coisa, vasos, a única diferença é que são vasos maiores. Esses aqui eu peguei vasinhos de barro, mas a real é que não faz muita diferença se o vaso é de barro, de plástico. Usa o vasinho que vai melhor aí pra você. Aqui eu só não uso vaso de cerâmica, porque em todos os testes que eu fiz não deu muito certo. Então vaso de porcelana, vaso de cerâmica eu não uso muito, mas uso bastante vaso de barro, vasinho de plástico, latinhas. Tem suculenta plantada aqui em tudo que é tipo de vaso. Mas aqui eu vou escolher algumas suculentas maiores. Como eu falei, separei aqui 6 vasinhos, mas já tô vendo que vai faltar vaso para suculenta. Então acho que tem algumas dessas um pouco maiorzinhas que eu vou plantar nessas bandejinhas mesmo. Mas 6 vasinhos aqui com substrato. Bora escolher 6 suculentas. Como eu falei, né? Echeveria Lia, que é maiorzinha. Outra Echeveria Lia. Sitfukumiyama. Amo essa suculenta, acho muito bonita. Vou plantar ela aqui nesse vasinho. Faltam 3. Aqui, ó. Samamoca. Vou plantar nesse aqui. As mudinhas de Mauna, eu acho que eu vou juntar elas duas nesse vaso aqui maior. E nesse último, acho que eu vou plantar essa Dark Ice aqui que eu mostrei, que tá muito bonitinha mesmo. Então aqui, ó, vasinhos número 6, vasinhos maiores. E ainda sobrou bastante mudinhas suculentas. Eu vou
plantar todo mundo aqui nas bandejas e já mostro pra vocês quem que eu plantei em qual bandeja. Vou ver se essas duas aqui vão dar, senão eu pego mais bandejinhas também. Eu acho que eu vou completar aqui nessa jardineira, como eu falei, mas já volto. Então agora sim, todas as suculentas aqui replantadinhas. Olha só o tanto de muda que deu, né? Tirando essa bandejinha aqui, que é o berçário que já tinha, e algumas dessa jardineira aqui. Mas olhem a quantidade de vasinhos, bandejinhas. Inclusive montei esse arranjo aqui, um arranjo mais cheinho, como eu gosto. Acho muito bonitinho, as suculentas assim, bem juntinhas. Logo eu vou precisar replantar elas daqui. Mas por enquanto vamos ficar aqui nesse vasinho. Deixa eu falar a identificação aqui de algumas das suculentas. Sei que tem muita gente que gosta, né? Aqui, ó, Echeveria Lynn, Sadeveria Letizia, Echeveria Tinkerbell, que inclusive com uma folhinha brotando, olha que gracinha. Echeveria Nietzsche, Sweet Eva, Glória, Graptoveria Melody, Echeveria Fantastic Fountain, outra Tinkerbell, Cotyledon Pendens, Echeveria White Snow, Graptoveria Ellen, outra Ellen, Sadeveria Blue Apple. Aqui eu coloquei só algumas mudinhas, coloquei a Lovely Rose, Purple Dream, aqui Echeveria Golden Glow, aqui uma mudinha de Sedum Pachyphyllum e duas mudinhas da Euphorbia, que mesmo sem raízes, já coloquei elas aqui no substrato. Vou ficar de olho se vai enraizar, mas aquelas outras vou esperar ver quanto tempo vai sair raiz. Aqui os vasinhos que eu já mostrei pra vocês, os vasinhos número 6 e aqui os vasos maiores. E as bandejas, né? Essa aqui foi a primeira, que vocês já viram as mudinhas. E montei essas outras duas, ó. Couberam, tudo certinho. Ainda ficou espaço entre uma suculenta e outra. E nessa bandeja aqui, ó, ficou Echeveria Mexican Poldensis, Echeveria Minima, Graptoveria Iona, Echeveria Ice Green, Pachyveria Angel's Finger, Echeveria Monte, Zesta ou Vampire Red Ball, Echeveria Cuspidata Zaragoza, Echeveria Fiona, Rainbow. E nessa última bandeja aqui, Echeveria Decora Variegata, Echeveria Glória, White Snow, que tá bifurcando. Essa minha White Snow, ela ficou monstruosa, então ela cresce toda irregular. Aqui, Sadeveria Spring Jade, Lenopetalon, Chocolate and Strawberries, que é aquele Variegata, Sedum, Joyce to Lock Variegata, aqui Purple Dream, outra mudinha, Graptoveria Melody, outra White Snow, e aqui Echeveria Christine Ryan. Então, essas foram todas as mudinhas, agora sim todas replantadas, e agora vem a adaptação delas novamente ao sol, né? Eu quero deixar elas bonitinhas e compactas. Então, para isso, elas têm que voltar a tomar sol, né? Só que acontece, se eu pegar elas aqui do jeito que eu replantei e voltar para o sol de 30 e poucos graus que tá fazendo hoje, inclusive um baita solzão, olha aqui, elas vão queimar, né? Porque elas não estão tomando tanto sol assim, então a adaptação aos poucos, como a gente normalmente faz com a suculenta adulta. Então, por enquanto, esses vasinhos, essas bandejas vão continuar, acho que aqui embaixo, que é o local que bate mais claridade, sem bater o solzão diretamente nelas. E aí, aos poucos, eu começo a colocar elas tomando um solzinho da manhã, até elas aguentarem ficar aí no sol pleno. Mas então, por hoje é isso. Suculentas replantadas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder. Ou então eu respondo em vídeo, assim como eu fiz nesse aqui. Vou mostrando pra vocês como essas suculentas aqui vão se desenvolver, como elas estão daqui a um tempinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.